Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. O Espiritismo, que é o que nos une e nos traz aqui. O motivo pelo qual estamos é o Espiritismo. E quando falamos de Espiritismo, é preciso entender um pouco mais como é a sua estrutura. O Espiritismo, ele é composto por 5 livros básicos: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Auxiliam o nosso entendimento um livro que se intitula O que é o Espiritismo. Todos nós, que somos simpatizantes, aceitamos ou já nos tornamos espíritas, devemos nos lembrar dos princípios básicos do Espiritismo. Quais são os princípios básicos? O que é aquilo que fundamenta o Espiritismo? Princípio básico do Espiritismo: existência de Deus. Que fique claro para todos que princípio básico do Espiritismo é a existência de Deus. Outro princípio básico do Espiritismo: a imortalidade da alma. Isso é um princípio básico. Por quê? Fica claro que nós, além desta existência que temos, somos um espírito e continuaremos a nossa vida. Outro princípio básico do Espiritismo: pluralidade das existências. Isso nos remete à reencarnação. Isso é princípio básico. O espírita tem como entendimento e fundamento a reencarnação. Outro princípio básico do Espiritismo: pluralidade dos mundos habitados. Além deste mundo que nós habitamos, deste planeta, existe todo um universo habitado e existe um mundo espiritual. Então, a nossa vida não está limitada a este momento, a esta situação. Ela transcende a isto, ou seja, pluralidade dos mundos habitados. Outro princípio básico do Espiritismo: comunicabilidade dos espíritos. Nós sabemos que os espíritos irão conversar conosco e nós conversaremos com os espíritos. É claro que quando se fala desta conversa nossa com os espíritos, pela ideia que às vezes amealhamos ao longo do tempo do que é o espírito, talvez isto nos assuste um pouco, mas não deveria. Porque quando queremos conversar com o espírito de um ente querido, ninguém tem medo. Só quando ele chega de surpresa à noite e não avisa que veio nos visitar, né? Aí você acorda e fala: o que você está fazendo aqui? Mas ele fala assim: você pediu tanto para me ver. Ele fala: eu vim te ver, mas você tinha que me avisar antes, para eu me preparar para te ver. Dentro deste contexto, e por que nós começamos aqui, é para deixar claro para todos aqueles que conhecem o Espiritismo, que vão tomar convivência com ele daqui para frente, que nós somos claros em comprovar a existência de Deus. O que acontece? Diante disto, em O Livro dos Espíritos, capítulo 1º de O Livro dos Espíritos, capítulo 1º, primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? Nós lemos esta pergunta como se fosse algo tão simples e natural, nos julgando capaz de entender Deus na sua plenitude. O Espírito Verdade responde: Deus é causa primária de todas as coisas, suprema inteligência. Deus
é. Quando ele afirma que Deus é causa primária de todas as coisas, isso nos remete a uma reflexão muito profunda. Porque Deus está na raiz, na base de tudo. Isto vale para a nossa religião, como para qualquer outra religião que acredita em Deus. A partir disto, nós começamos a lidar com o que é Deus. E geralmente lidamos com um Deus teológico, com um Deus transmitido para nós ao longo das nossas reencarnações e historicamente nesta vida, um Deus religioso. Este Deus, ele fica distante de nós. E nós iremos conversar hoje sobre um Deus que deverá e procurará sempre fazer sua residência dentro de cada um de nós. Na medida em que isto ocorre, a nossa compreensão do que é Deus começa a mudar, porque a retórica é fácil. Afirmar determinadas coisas conceitualmente, usando apenas do intelecto, parece-nos fácil. Na medida em que avançamos no nosso pensar sobre isto, começamos a desdobrar a nossa percepção do mundo que nos rodeia. Dentro deste mesmo contexto, e me permitam usar o livro como referência, aqui eu tenho o Livro dos Espíritos, estou usando uma tradução do Herculano Pires, e inclusive essa tradução, ela vem da versão original inalterada, diz assim, na pergunta 13, Kardec indaga os espíritos com uma afirmativa. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Olha só, que Kardec cria uma ampla visão dos atributos de Deus. Nós temos esta mesma visão. Mas o Espírito responde, vamos nós aqui refletir sobre a resposta. Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para quais a vossa linguagem é limitada, e vossas ideias também. Somos limitados às nossas ideias, à nossa linguagem e às nossas sensações. Eu tenho certeza que quando a nossa vida aperta, que quando as coisas se tornam mais difíceis, todos nós sabemos rapidamente a quem socorrer. Ou não, nós nos socorremos a Deus. Meu Deus me ajude. Meu Deus me salve. Meu Deus me cure. E isso é natural da nossa origem espiritual, com a consciência que vamos desenvolver de um ente supremo. E isto vem conosco há inúmeras reencarnações. Não é assim, e não foi diferente em nossas outras existências, quando erguemos totens, quando admiramos a lua, o sol, porque aquilo que transcende a nós e tem um poder muito superior a nós, aprendemos a respeitar. Dentro desta reflexão, nós vamos chegar à base da nossa conversa de hoje, que é falar sobre a lei de Deus. Porque muitos dizem que a lei de Deus está escrita na Bíblia. Para nós, ocidentais, moradores do lado de cá do mundo. Porque se nós formos para o lado de lá do mundo, e o mundo tem o lado de lá, e quando eu falo do lado de lá, é do lado do Oriente, eu não falei para o lado de lá do plano espiritual. Do outro lado do mundo, tem até mais espíritos reencarnados que do lado de cá. Só a China equilibra a conta. E pelo que me consta, esses povos também acreditam em Deus,
e também têm um caminho para chegar a Deus, e merecem todo o nosso respeito. São eles budistas, sejam da fé que tiverem. Aqueles outros nossos irmãos que moram ali na região da Índia, são espíritos muito mais antigos que nós, na convivência com a espiritualidade. Basta ver a própria história da Índia e a sua origem de espiritualidade. E pelo que me conste também, eles têm crença em Deus, respeitam a Deus e, no entanto, seguem seus escritos, seus conhecimentos. O que nos remete isto? Primeiro, a uma reflexão profunda de respeito à fé e à crença de todos. A humildade de entender que somos portadores da nossa verdade, que atende às nossas demandas momentâneas e circunstanciais da onde estamos. Porque se estivéssemos hoje em um templo, em uma casa que não fosse espírita, mas que fosse Rosa Cruz, ou que fosse uma igreja católica, ou messiânica, seja qual for, e estivesse alguém falando lá de Deus, provavelmente ele irá falar dos atributos de Deus que citei agora. E estarão escritos em outros livros diferentes, mas continuam sendo atributos de Deus. E Deus é um só. O que acontece é que a nossa forma, o nosso meio para enxergarmos Deus está limitado à nossa capacidade intelectual, mas, acima de tudo, a nossa capacidade emocional e de sentimento para sentir. Porque tem coisas que nós falamos, mas não as sentimos. E como nós não as sentimos, a racionalidade faz com que a gente aceita porque é certo. É mais ou menos igual aquele estudante que estuda na véspera da prova. Ele vai decorar o que ele vai falar, o que ele vai escrever. Passou a prova, ele esqueceu. Porque não houve um estudo, não houve um aprendizado, não houve uma reflexão sobre aquele contexto, sobre aquele ensino. Ou seja, ele não incorporou aquilo, ele não se apropriou. É aqui que começa a diferença entre informação e conhecimento. O que eu faço nesse instante é dividir com vocês informação. Agora, o conhecimento será individual, será de cada um, será do jeito pelo qual cada um irá extrair disto este conhecimento. Preocupado, Allan Kardec preocupado, mas orientado por uma pleide de espíritos, denominado Espírito Verdade, ele vai no livro 3º de O Livro dos Espíritos e escreve Lei Divina e Natural. E no livro 3º de O Livro dos Espíritos, nós vamos lá, e nós temos aqui a lei divina e natural. E tem uma pergunta maravilhosa que talvez muitos de nós já lemos, mas não pensamos o que os Espíritos estão nos dizendo. Nós precisamos de modelos. Nós aprendemos a andar por imitar, por ter alguém que vai nos segurando no braço e nós andamos. Então, nós precisamos de um modelo. Nós aprendemos a falar porque alguém vai insistindo e você vai o quê? Repetindo. E nós, para entendermos melhor Deus, e quando eu falo entender Deus, é melhor que a gente entenda a Deus na alegria. É melhor que nós entendamos Deus na saúde boa. É melhor que nós entendamos Deus na paz. Porque entender Deus no desespero da dor é muito complicado. O que acontece é que Deus precisa deixar de participar das nossas existências somente na angústia, somente na lágrima.
porque ali a dor pungente atravessa a nossa alma como um espinho bendito, mas nos tira a harmonia do sentimento, a harmonia necessária. E nós passamos a querer soluções rápidas de Deus. Mas para nós chegarmos a Deus, pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que vocês acham que o Espírito Verdade ou os Espíritos da codificação responderam? Uma resposta longa, com muitas nuances filosóficas. Esta é a alegria de estudar. É uma das belezas da sabedoria, é a simplicidade. Conversem com pessoas mais experientes que se tornaram maduras, as respostas são simples e diretas, sem meio termo, sem meias voltas. Porque quando você começa a querer justificar a tua resposta, é que nem você está convencido dela. Falei alguma coisa que não é verdade? Quando você começa a explicar demais, nem você se convenceu do que você está falando. Aí os Espíritos respondem longamente: vede Jesus. Ponto. Para. Mas qual Jesus que os Espíritos estão respondendo? Qual Jesus que eles estão citando? A qual Jesus eles estão referenciando? É o Jesus que está nas Escrituras? Nas Escrituras que foram ajustadas e adaptadas ao longo do tempo aos interesses mesquinhos dos homens, para exercer o convívio com o poder e para poder dominar as pessoas? Ou ele está falando de Jesus do Sermão da Montanha? A qual Jesus está sendo citado aqui nesta resposta? E por que falo isto? Porque a nossa proposta hoje é levantar uma reflexão sobre a presença de Deus e de Jesus dentro do Espiritismo. Esta presença viva e latente que nós propagamos e falamos a todos aqueles que não conhecem ou estão tomando ainda um primeiro contato com o Espiritismo. É este Jesus que é chamado a dar a nossa mostra de como devemos seguir. E aí no Evangelho, que todos nós temos, todos aqui têm Evangelho, levante a mão. Todos têm a Bíblia? Deveriam ter. É importantíssimo que o espírita saiba que ele precisa ter, que ele precisa ler e ele precisa conhecer. Todos têm o Novo Testamento? Deveriam ter. Nossa, André, deveriam ter. Mas eu sou espírita. Sim. Qual é o problema? É importante a gente ler e beber algumas coisas na origem da fonte. Porque Allan Kardec, quando ele estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele usou da seguinte lógica na nossa interpretação. Ele foi separando as passagens de Jesus, que são passagens com lições de vida eterna. Nós precisamos saber que Jesus vivia num tempo, e ao seu tempo ele tinha que falar para o povo do seu tempo. Acontece que o que Jesus representa para cada um de nós foi dizer que ele, ao seu tempo, mudou um pouco da história, a tal ponto que ela é antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus e depois de Jesus. Mas o que será que Jesus fez a ponto de mudar a história?
O que será que ele ofereceu ao lado ocidental antes de mudar a história? Ele ofereceu uma coisa, algo tão profundo, algo tão valioso para cada um de nós, tão imprescindível para as entranhas mais íntimas das fibras mais profundas do nosso perispírito, que somos capazes de tecer ante ao fluido cósmico universal, como estrutura de corpo espiritual, que faz vibrar dentro de nós algo indescritível, incapaz que seremos de transformar aquilo em palavras, mas que nos faz chorar de vez em quando. Ele nos ofereceu o amor. E aí, dentro dessa reflexão, vem Jesus e faz a seguinte afirmativa, ao qual o Espiritismo não veio distanciar os homens de Jesus, muito pelo contrário, veio aproximá-los ainda mais de Jesus, porque nós estávamos distantes. Eu não preciso fazer nenhum esforço histórico para que nós possamos lembrar como é que era a nossa história em 1500, em 1600, em 1700. Não precisa fazer muito esforço para a gente lembrar o que nós já fizemos em nome de Jesus. Nós fomos capazes de fazer uma guerra de 100 anos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus já se matou o outro por pensar diferente. E que os nossos irmãos de outras fés reflitam sobre a reforma. Estávamos ou não distantes de Jesus? Porque existe um mandamento claro, nos 10 mandamentos de Moisés, aonde ele diz, não matarás. Não matarás. Jesus deixou Judas Iscariotes embasbacado, porque Judas esperava que a hora que ele denunciasse Jesus, Jesus reagiria e libertaria todo o povo preso, aquela situação e domínio romano. E o que Jesus fez? Meu reino não é deste mundo. Porque se assim o fosse, aqueles me defenderiam, porque o meu reino não é deste mundo. E nós trouxemos Jesus para um reino deste mundo. Por quê? E aí eu volto. Porque esse é o Deus que nós temos dentro de nós, e é assim que nós vamos transitando para chegar, para compreender. O Jesus que mora dentro de cada um de nós, que está presente em nós para que nós possamos entender que eu e o Pai somos um. E quando ele fala eu e o Pai somos um, é porque ele vive a plenitude do que é a lei divina e a lei natural. E ele vive esta lei na sua plenitude, aonde ele foi capaz, pela sua condição de espírito divino. Se nós pegarmos a escala espiritual, ele está lá no topo. Jesus coordena a nossa morada aqui, há no mínimo, desde quando ainda estávamos na barbárie. Jesus sabe o que Ele espera de cada um de nós. Nós conversávamos ontem num estudo, que a gente começa o ano novo cheio de planos, né? Cheio de, não, aqui esse ano eu vou mudar e tá. Isso eu já falei aqui no começo de ano. Mas nós temos dificuldades de fazer um planejamento. O que é planejar? É tomar determinadas ações para daqui a pouco elas efetivarem e acontecer. Imagine Jesus, imagine a misericórdia divina olhando para cada um de nós, e Jesus olha, pensa em Deus e diz assim, Pai, das ovelhas que me destes, olha só, Pai,
das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Quem somos as ovelhas? Só que a noção de tempo e de espaço para o qual ele pensa transcende a nossa compreensão atual. E é por isso que quando vamos falar da lei divina, da lei natural, vamos falar de Jesus, é preciso encadear o raciocínio lógico para entender o seguinte. Ele diz assim: não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J, até o último ponto. Mateus, versículo 17 e 18. Quando Jesus afirma isto, ele promove uma mudança na humanidade. Respeita o que Moisés fez, que está presente até nós, até hoje, e vira, trazendo um Deus de amor para cada um de nós. O que o Espiritismo faz? Mantém tudo isto e nos leva de volta para perto de Jesus. Nos aproxima de Jesus. Porque na medida em que os tempos passam, a nossa necessidade de Jesus aumenta. Ela não deve se restringir simplesmente à leitura dos seus ensinos. Ela não deve se restringir a uma prece. Este Jesus não mora dentro de nós. Esse Jesus mora dentro de um livro. No entanto, todos os dias temos páginas brancas das nossas existências disponíveis. Somos portadores da caneta, capaz de escrever uma história individual, diferente da história que escrevemos até hoje. Mas é preciso que cada um encontre este Jesus dentro de si. E como é que você vai encontrá-lo? Você vai encontrá-lo na solidariedade com o teu próximo, na fraternidade com os que você vive, no perdão das ofensas, na ajuda de todos os sentidos possíveis e imagináveis com as pessoas com quem você convive. Você vai encontrá-lo na caridade, mas não só na caridade moral, da mão que é capaz de dar um instrumento material, mas na caridade interior da alma, capaz de compreender o outro como ele é e aceitá-lo. Você vai encontrá-lo todas as vezes que abraçar fraternalmente alguém, desejando-lhe paz, bondade e alegria. Você vai encontrá-lo todas as vezes que estender a mão e levantar o caído. Você vai encontrá-lo todas as vezes que não condenar ninguém. Porque quem de nós está sem pecado para atirar a primeira pedra? Todos nós estamos na condição de ouvir o que Maria ouviu. Vá e não peques mais. E Jesus é alegria, Jesus é esperança, Jesus é fé, Jesus é o futuro. Mas ele tem que morar aonde? Eu espero que o seu Jesus esteja sorrindo para você todos os dias, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós só iremos entender melhor Deus pelo caminho de Jesus. E o Espiritismo nos aproxima de Jesus para que possamos, no fundo, sermos hoje melhor do que ontem.